Everywhere that I go, everywhere that I be, if you were not surrounding me with your energy, I don't wanna be there, don't wanna be anywhere, any place that I can feel you. I just wanna be near you. And yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. Oh. Sometimes it gets unhealthy, we can't be by ourselves, we will always need each other. Yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. I just want you to know that if I could, I swear I'd go back, make everything all better. Oh. E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Desculpa ter mudado de lugar e tive algumas complicações. E agora eu tô aqui para falar para vocês o que é que eu queria falar sobre o melhoramento genético parecer muito com a seleção natural. Pra gente falar sobre a seleção natural, a gente tem que falar sobre uma vertente, uma hipótese, que é a evolução. E em contraponto à evolução, a gente tem o fixismo ou imutualismo, que é uma teoria que diz que os seres vivos não mudam durante o tempo, conforme o tempo passa. Essa teoria diz que os seres vivos são hoje o que sempre foi no passado. O que sempre foi, né? Porque se eu dizer o que sempre foi no passado, estou sendo redundante, porque se foi e é passado. E a evolução, a gente tem duas ideias, né? Porque o protagonista hoje em dia da evolução é Charles Darwin, com a ideia de seleção natural. Mas tinha um cara que se chamava Lamarck, que entendia a evolução como a ideia de que os seres vivos se adaptavam ao meio, mas isso não acontece. Que era sobre aquele negócio lá do uso e desuso, que seria a característica adquirida. Isso a gente já descartou, essa hipótese. Essa hipótese não, né? É uma hipótese, a gente descartou essa hipótese, essa teoria. E hoje a gente acredita que a evolução acontece por seleção natural. E tem um detalhe, porque Charles Darwin acreditava que mesmo os indivíduos da mesma espécie sendo semelhantes, eles apresentavam algumas características peculiares. E essas características peculiares é que esse fato de que os indivíduos de uma mesma espécie possuíam características individuais é o protagonista da seleção natural. Porque vão existir indivíduos da mesma espécie com características favoráveis para a sua sobrevivência naquele ambiente e outros com características desfavoráveis para a sobrevivência naquele ambiente. Então, o ambiente seleciona o indivíduo mais preparado e não o indivíduo se adapta. O indivíduo já nasce com aquela característica e sorte dele se ela for boa ou não para aquela ocasião. Então, a natureza, desde muito tempo e até hoje, ela faz um melhoramento genético de todas as espécies. Ela pega aquelas variedades das espécies, aqueles indivíduos com características desejáveis para viver naquele meio, dá condições para eles, já que são características favoráveis, eles têm condições perfeitas, eles se alimentam bem, vão se reproduzir melhor e vão ter na sua geração essa característica passada. Já os que não têm essa característica ideal não vão conseguir se alimentar bem, não vão se reproduzir direito e com o tempo essa característica some. Entendeu até aí? É aí que a gente entra no melhoramento genético. Eu vi uma publicação de que os frangos de corte em 1800 e um pouquinho, 1900 e alguma coisa, num período de 52 dias não tinha um ganho de peso acima de 1 quilo. Então, com o melhoramento genético, que é eu pegar indivíduos com características produtivas boas, cruzar ele e passar essa característica para a geração, fazer com que exista uma maior frequência dos alelos desejáveis, até chegar no frango de corte hoje, que é um frango de corte que
e tem mais apetite e ganha mais massa corporal durante o mesmo período de tempo do frango não melhorado. Então, se você não acredita na seleção natural, você não acredita no melhoramento genético, porque é o mesmo princípio. Então, não tem como você não acreditar na seleção natural, não acreditar no processo de evolução, porque a gente evolui as espécies desejáveis. A gente evolui. Por exemplo, o ancestral do porco era o javali. Com o tempo ele foi se modificando até chegar na nossa mão e a gente começar a fazer melhoramento genético, cruzar animais com características desejáveis para poder ter o porco que a gente usa, porque senão ele não existiria, entendeu? Então, as espécies de hoje só existem porque antigamente existiam espécies que foram sendo selecionadas naturalmente para chegar ao que a gente tem hoje. Entendeu até aí? Um beijo, um abraço.